todos da live, boa tarde a todos aqui presentes, que bom ver vocês na tarde de hoje. Muitos rostinhos conhecidos de outros dias, de outros verões, né? Muito bom rever vocês também. E vou passar para vocês uns recadinhos para a gente fazer a abertura, né? Embora o Jair já esteja nos dando prazer, né? dessa música, dessa alegria. Mas, primeiramente, eu quero pedir para vocês todos observarem se os celulares estão desligados, tá? Quem não tiver, que desligue, por gentileza, né? Por uma questão de vibração, tá? E também para não estar interrompendo, né, em algum momento, esse espaço, esse tempo que é para ser para cada um de nós, né? É o nosso momento de tratamento. Vocês aí em casa também, viu? Desativem outras coisas aí para se concentrarem aqui e não ficarem se distraindo, tá bom? Bom, os nossos dias de trabalho são terça e quinta às 8 da noite, sexta às 14, domingo às 9 e às 10h30. A gente sempre pede para estar chegando com 30 minutos de antecedência, para estar acalmando a mente, estar preparando o espírito, para estar, de uma forma geral, se preparando para o tratamento. Claro, se não dá para chegar com meia hora de antecedência, venha assim mesmo, tá? Mesmo que seja na hora do amém, venha. Mas a hora do amém, quero dizer, é o último momento, né? Que o nosso esforço ele é sempre válido. Só que se dá para a gente se preparar, o ideal é estar chegando com esse tempo de antecedência, certo? A cada 8 semanas é sempre recomendado que a gente faça um atendimento fraterno, porque é através dele que vai ser indicado o tratamento adequado para cada um de nós, tá? Então, quem ainda não passou, passe. Quem já passou, procure ter uma noção do utente. Se tiver perdido essa noção, pode pedir para nós verificarmos, que a gente tem que ver no sistema, para vocês estarem voltando no atendimento fraterno, que é o serviço de orientação. No dia de vir na casa, gente, é bacana é necessário, na verdade, estar evitando o uso de álcool ou qualquer outra droga, exceto medicação, né? A medicação faz parte do nosso tratamento físico, mas o uso de drogas, assim, tem gente que faz uso de, por exemplo, a cannabis, né? Não há medicamentosa também, que a gente sabe que hoje em dia não tem a medicamentosa, né? Mas aquela utilizada de forma como ansiolítico mesmo, né? A maioria das pessoas usa. Eu não acredito que seja só esse termo como utilizam recreativo, né? No fundo, a gente sabe que toda droga, ela traz, no fundo, uma necessidade de estar acalmando algo que não foi tratado, tá? Então, a gente pede, por favor, para que se preparem realmente, tomando esses cuidados antes de vir fazer o tratamento. Bom, a nossa casa, ela vive de doações, então tudo que vocês puderem doar, que esteja em bom estado, a nossa casa recebe de bom coração. Pode ser roupas, podem ser sapatos, alimentos não perecíveis, bolsas, brinquedos, mas desde que esteja em bom estado, tá bom? E alimentos que estejam dentro do prazo de validade. As pessoas que a gente vem preocupado, né, em estar recebendo auxílio, a gente pode estar colocando nome, data de nascimento, endereço e a questão que tem que ser tratada lá na caixa de vibração. Ela fica lá na entrada da casa, tá bom? Nós também oferecemos, gente, o estudo. O estudo do Evangelho é o que vai ajudar a gente a estar criando força espiritual para estar lidando com as dificuldades do dia a dia. Então, quem ainda não estudou, quem não tiver noção do que é estudar o Espiritismo, é muito bacana, porque assim, primeiro que a gente tem a referência de livros, então a gente vai ter uma referência de outras pessoas que já viveram as suas vidas aqui, que passaram por dificuldades e arrumaram formas de lidar, de superar essas dificuldades. E outra que a gente vai aprender a consultar também, né? Tem alguns momentos que a gente vai ali estar estudando junto com a Bíblia, com outros livros, e isso vai ajudando a gente a estar se capacitando cada vez mais, a estar utilizando recursos espirituais quando a gente passa por dificuldade. Então,
O primeiro passo é vir buscar tratamento e o segundo é aprender a utilizar o método preventivo, que é evitar ficar doente, né? E como a gente evita isso espiritualmente? Estudando, tá bom? A nossa casa oferece os cursos gratuitamente. Gente, muito bacana, porque hoje em dia a gente tem os cursos online, você não precisa nem sair de casa. Então, se a pessoa tem alguma dificuldade física, ela é cadeirante, ou vamos dizer assim, não quer vir à noite, né? Por medo mesmo, por ter que estar com a família, pode estar fazendo os cursos online com a gente, tá bom? A gente tem as inscrições no começo do ano que vem, abrem inscrições. E quem tiver dificuldade, gente, para ler, quem tiver alguma questão com a alfabetização, pode participar também. Aí vai estar conversando com o professor, vai estar falando da sua condição, e aí o professor vai estar adaptando para ele, tá? Para não se sentir assim pressionado ou tão exigido, né? Tá. A gente também precisa falar da importância da palestra. A palestra, gente, em alguns momentos ela parece lúdica, né? Parece assim que ela está contando a história de outras pessoas, está trazendo exemplos, mas esses exemplos, eles vêm para a nossa vida, tá? Para o nosso cotidiano. A gente tem que ver onde que a gente consegue encaixar esses exemplos na nossa realidade, tá? Então, a palestra é muito importante, ela faz parte do nosso tratamento, tá bom? A gente pede também o silêncio, é muito importante para a palestra e para o tratamento, tá bom? Então, se preparar para a gente estar conseguindo manter a paz, o silêncio, né? A quietude mental é muito bacana. Bom, no final, vocês podem trazer, né, quando vocês veem água purificada. Quem não quiser a água, pode estar adquirindo aqui na cantina também, a gente tem para vender. E só de estar aqui na casa já vai receber a notificação, tá bom? E quem está em casa já prepara a sua água também, que no final da palestra ela vai ser purificada, tá? Gente, o Evangelho no Lar é muito importante. Então, quem ainda não faz o Evangelho no Lar, busca informação para que algum de nós esteja ensinando, esteja auxiliando nesse processo. Mas o Evangelho no Lar é aquilo que vai trazer auxílio e proteção para a gente durante os dias que a gente está fora aqui do tratamento, até o tempo que a gente... Que lindo, a gente veio para cá fazer o tratamento, aí a gente veio, adquiriu aquele momento de paz, deu uma abastecida no nosso espírito. Então a gente sai, os problemas já começam a pegar a gente de novo. É o Evangelho que vai ajudar a gente a ter dentro da nossa casa uma atmosfera de paz, tá? Então é muito importante fazer o Evangelho. Bom, e nós vamos ter peixinchão, super peixinchão, dia 26 de outubro, que vai ser um domingo, das 10 às 14 horas, todas as peças por R$1, tá? Então quem está em casa está convidado, vocês que estão aqui estão convidados também. Tem mais alguma coisa, gente, que precisa fazer? Parece. Sim. Bom, então tá bom. Então, já que estamos todos orientados com esses pontos, vamos nos aquietar agora, fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre querido. Queremos agradecer pela oportunidade de estarmos juntos na tarde de hoje. E queremos pedir que os nossos mentores espirituais estejam sendo envolvidos nesse amor e que as nossas necessidades, Jesus, estejam sendo tratadas durante esse período que estamos aqui, para que possamos assim estar nos regozijando com a sua luz, com o seu amor, com as suas palavras, com o seu acolhimento. Que a nossa casa seja envolvida nesse momento em muita alegria, em muita saúde mental, saúde espiritual, em muito propósito de vida e força espiritual. Assim agradecemos pela oportunidade nessa tarde de hoje e nesse momento é aberto então o nosso tratamento. Graças a Deus, Senhor Jesus.
Gente, então, para passar a palavra para o Jair, o nosso palestrante de hoje. Sim, quer seguir por ele aí? Então, aqui, ó. Ah, tá. Já está aí, já que ele está em pé, vai trabalhar. Secretária, né, Jair? Bora. Trabalhar um pouquinho. Um pouquinho de trabalhar. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente, né? Mais uma sexta-feira especial aqui, que a gente vai falar um pouquinho de Evangelho, vai falar um pouquinho aqui de doutrina espírita. Vou falando aqui, tá? Se alguém até quiser perguntar alguma coisa também, a gente vai falando, tá certo? Então aí nessa folha tem algumas músicas e tem um texto que é tirado do livro Palavras de Vida Eterna, que eu não estou lembrando o número, acho que é 56, 256, né? 276, não, 276, é bem no final do livro, 276, agora eu lembro. É o número 276, item do livro Palavras de Vida Eterna, que é o livrinho. Eu devia ter aqui para me jogar, porque agora mesmo aqui. Estava lá dentro. Então, esse livro, esse texto se estuda no dia da incerteza. É um texto bem simplesinho de entender, tá certo? Vou ler aqui um pouquinho dele aqui. O Emmanuel pega um trechozinho, né, de uma carta da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí, Emmanuel vai falar um pouquinho sobre isso aí e fala assim: para qualquer de nós chega o minuto das grandes hesitações. Grandes hesitações, quando a gente tem que tomar decisões, sabe? Aquele momento que a gente não sabe o que faz. Para todos nós chega esses momentos, sabe? Isso é uma grande verdade, viu? Eu tiro por mim também, eu vejo que eu sou aqui, que eu sou, assim, eu passo ileso na minha existência, que eu não passo não, que tem uns probleminhas aí, eu também tenho que descascar os abacaxis, os problemas, tá certo? Trabalhamos por tempo enorme no encalço de determinada realização, e eis que, de chofre todo o nosso esforço parece perdido. Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos à vida. E esse alguém falha desastradamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos as vidas. Isso aqui é interessante, sabe que na minha existência, eu teve uma época que eu tinha irmão mais velho, né? Porque minha família tinha 8 irmãos. Eu tinha um irmão bem mais velho, e ele entrou na faculdade, na época, nós éramos garotos, crianças, né? Então a gente sempre ficava grande, e aí ele desistiu da faculdade. Ele chegou na faculdade e ele parou. Ele parou e a gente sempre ficava questionando, se ele tivesse feito a faculdade inteira, os irmãos também teriam feito, a gente fica naquela. A gente foi uma pessoa com uma referência, né? E acho que não funciona assim a vida, né? Nós é que colocamos a pessoa como nossa referência, porque nós queremos que a pessoa seja aquilo que nós queremos que ela seja, e ela não é. Ela toma as decisões dela, né? Então é assim que funciona a vida. Chegou, a gente tem um filho, uma filha, e acha que o filho vai ser aquilo que nós queremos que seja. Outros pais não sofrem. Eu queria que meu filho fosse médico, mas ele não quer ser nada, ele não quer nem estudar, ele quer nem fazer faculdade, e não faz e pronto, cara, está resolvido, assim funciona. Aí os pais sofrem com isso, né? E assim vai acontecendo, né? Contávamos com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos, e esses recursos como que se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade, e por circunstâncias inelutáveis nos vemos privados deles, largados à prova, sem alegria e sem direção. Todos somos surpreendidos pelo dia nublado de incerteza em que nos reconhecemos perplexos. Por dentro, ansiedade, por fora, consternação. Quer dizer, por fora, assim, sofrido, né? Preocupado, doentio, né? É assim que funciona, né? Então, é assim. Todas as pessoas passam por essas. Eu vejo, por exemplo, quando
Minha mãe sempre passou a nota 10, a gente vivia, aquela coisa legal, todo mundo apresentando um café toda tarde, final de semana, né? Almoçando todo mundo junto, é uma maravilha. Mas chegou um dia, minha mãe, a idade já passando, né? 80, 90, e chegou uma hora, ela teve uma decaída mesmo, porque aí começou a ficar bem debilitada, né? Passou a ficar só de cama, já, nem cadeira de rodas andava mais, né? E como é difícil, né? A pessoa fica com um sentimento de frustração, vamos dizer assim, porque você queria que aquela pessoa estivesse em pé, estivesse ali podendo te, né, agradar aquele ambiente, mas não é assim que funciona. Tem uma amiga lá agora no grupo de música, ela nem está vendo no grupo de música, porque ela teve câncer há 20 e poucos anos atrás. Aí o câncer sarou. Aí deu uns tempos para cá, ela descobriu outro câncer. Aí ficou novamente, ela não está de cama, mas está numa situação difícil, né? E é sempre aquela frustração. Esses momentos de hesitação, será que eu vou viver muito tempo? Será que eu não vou viver? E o que eu vou fazer da minha vida? E agora? Sabe? Então, esses são os momentos de hesitações que nós temos. Os momentos que nos trazem frustração de as coisas não acontecerem do jeito que nós queríamos que acontecesse. Não tem como não passar por momentos de frustração na vida. Todos nós passamos, não adianta. Eu fico pensando nisso aí, né? Eu mesmo estou para me aposentar, já faz 1 ano e meio que eu pedi aposentadoria, um problema máximo de documentação. Eu calculava que com 65 anos eu ia me aposentar. Aí passou, eu pedi aposentadoria, e olha, já rolou 1 ano e meio quase, e não sai a aposentadoria. Então, não tem jeito, a gente sempre quer naquele situação, será que vai sair, será que não vai sair, quando acontece, né? Então, aí coloca aqui, por dentro nós temos uma ansiedade, né, quando nós estamos nas situações de excitação. E o sofrimento, a dor, não adianta, vai fazer parte das nossas vidas. Muito obrigado. Vai fazer parte das nossas vidas, não tem jeito. Aí coloca aqui assim, não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente do Cristo, o divino mestre da alma. Então, nós dispomos da mente do Cristo, significa que nós temos o Cristo como nosso líder. E esses momentos de frustração são momentos que nós temos que nos conectar verdadeiramente com a espiritualidade. Esses momentos são assim, muito importantes. A gente tem que, para a gente adquirir esperança, confiança, fé, né? Pelo menos aquela fezinha do grão de mostarda, né? Que a gente, nem no grãozinho de mostarda, nós não chegamos ainda, né? Essa fé, né? Então, roguemos a Jesus caminho e sustento. Então, é assim, muitas pessoas com esses problemas, né? Eu já vi pessoas que eram bem de vida. Tem uma tia que era muito bem de vida quando era garoto. Nossa, tinha tudo. Vinha com chofer de carro, aquele carrão, sabe? Chofer de carro. E chegou um momento, a empresa do marido faliu e foram para a situação de pobreza. Dava só um choferzão de carro dirigindo, né, para lá e para cá. E de repente, aquelas possibilidades financeiras que tinham, de repente foi embora. Né? E vem a frustração, vem a dor, não tem jeito. A não ser que você aprenda a lidar com ele do jeito que você sofre menos. Né? Porque as pessoas geralmente estão despreparadas para isso. Né? A hora da incerteza é sobretudo a hora da prece. Quando a sombra chega, o momento de fazer luz. Né? A gente sempre fala que pode estar apagado tudo. Se você deu um fósforo, pronto, já é verdade? Um fósforo aceso ilumina a escuridão. Então a prece é como se nós acendêssemos um fósforo, né? naquele momento de escuridão. Então a gente tem que aprender a usar a prece como ferramenta de vida. A gente fica naquela ilusão, a prece é coisa de religião, isso não tem nada a ver, isso não conversa fiada. Prece nunca foi coisa de religião, nunca. A religião assumiu essa posição do uso da prece, mas a prece
Tanto que Jesus fala, você quer orar, você vai lá no cantinho, lá no seu quarto, fechadinho, faça lá a sua oração. Jesus não fala em nenhum momento, você quer orar, você precisa ir numa religião, se conectar com uma religião. Não, não fala. Ele fala, você quer fazer uma oração? Né? Com o seu quartinho fechadinho, vai lá e faça a sua oração. E o seu pai que está lá no céu vai te ouvir. Não existe uma prece, uma oração de coração feita que não é ouvida. Todas são ouvidas. Só que muitas vezes a gente pede coisas que não são aquilo que precisamos naquele momento, né? Mas no momento certo, se a gente sabe pedir, sempre as coisas acontecerão. Primeiro que a primeira vez que a gente pede, que a gente faz orações, se a gente começa a fazer oração assim, numa sequência, no nosso lar, aí já o plano espiritual já coloca um guardião na sua casa. Já tem um protetor dentro da sua casa, quase o tempo todo. Já começou a dar certo. É assim que funciona. Ele vai estar ali. Precisou de ajuda, ele vai estar lá te incentivando, vai estar te orientando, né? E é assim que funciona. Então você fez oração, se conecta com Jesus, se conecta com Deus, que vai dar as coisas bom melhor. E a gente vai cantar uma música que chama Vá ao Encontro do Cristo, né? Vai falar justamente sobre essa questão aí, dos problemas que vão aparecendo na nossa vida, né? E fala justamente sobre essa conexão com a mente do Cristo. Vai falar justamente sobre essa conexão com a mente do Cristo, né? Que nós temos que aprender a buscar isso, a nossa vida toda, nos momentos ruins e nos momentos bons também. Porque quando chega nos momentos bons, a gente parece que esquece, né? E aí, aí tem que vir o tropeço, tem que quebrar o nariz, quebrar, né? Tudo aí desperta, né? Então, nos momentos bons, a gente tem que fazer a manutenção. Quando já falou aqui do Evangelho do Lar, o Evangelho do Lar é para você fazer a manutenção do seu lar. Hoje mesmo eu conversei com uma senhora, com uma filha que estava meio problemática da escola, né, que estava fazendo uma reunião de pais, e a filha dela já estava meio doentinha, já faz tempo. Aí chegou uma hora que eu falei para ela, a senhora tem religião? Ela falou assim, eu sou espírita. Eu sou espírita, né? Eu falei, então a senhora precisa levar sua filha para fazer um tratamento numa casa espírita. Mas ela não tem tempo. Aí eu falei para você, a senhora faz evangelho do lar? Não. Eu falei, então, se a sua filha está doente, tem mais pessoas doentes na sua família, o lar também está doente. A senhora tem que tratar a filha, tem que tratar o lar também. Tem que tratar tudo. Né? Então, não basta só se dizer que é espírita. Tem que ver o que você está realizando. Porque se você não quer fazer nada que a ver com aquilo que a doutrina espírita ensina, não adianta ser espírita. Né? Mas ser espírita da boca para fora, você tem que ser espírita no sentido de vivenciar, né? Aquilo, né? Não é nem ser fanático, mas vivenciar aquilo. Né? A gente vai cantar essa música aí. Vá ao encontro do Cristo. Se uma tormenta triste em tua vida acontecer, se o teu dia a dia te aborrece e te faz sofrer, vá ao encontro do Cristo, entregue a Ele a sua dor. Vá ao encontro do Cristo, Ele é vida, é todo amor. Nos momentos mais difíceis, nas horas duras de suportar, não se sinta abandonado, pois há alguém para te amparar. Vá ao encontro do Cristo, entregue a Ele a sua dor. Vá ao encontro do Cristo, Ele é vida, é todo amor. Não perca a sua vida o tempo todo em lamentações. Preencha a sua alma,
fazendo bem em suas ações. Vá ao encontro do Cristo, entregue a Ele a sua dor. Vá ao encontro do Cristo, Ele é vida, é todo amor. Na hora de dormir, de descanso e renovação, dirija seu pensamento para o alto em oração. Vá ao encontro do Cristo, entregue a Ele a sua dor. Vá ao encontro do Cristo, Ele é vida, é todo amor. Vá ao encontro do Cristo, entregue a Ele a sua dor. Então, para nós nos conectarmos com a mente do Cristo, vamos ver assim, nós temos que estar fazendo as nossas orações, isso é muito importante. É claro que não bastam só as orações, né? Não adianta só fazer orações, você não fica em casa, não faz nada para mudar a sua vida, para solucionar os problemas, não vai mudar nada. Só oração não resolve, ajuda, não é verdade? É uma ferramenta importante quando nós juntamos isso às nossas ações diárias, ao nosso comportamento, à mudança de sentimento, à mudança de pensamento, né? Mudança de atitude, tudo tem que estar mudando, você não vai resolver, né? E Deus nunca nos deixa abandonados. Isso é uma coisa fenomenal. A gente se ilude que está sozinho, sabe? Ninguém cuida de mim, eu sou um sofredor, coitadinha de mim. E a pessoa tem aquele sentimento de autopiedade como se estivesse sozinho na vida, e não está. Nós nunca estamos sozinhos, em momento nenhum da nossa vida. Onde estivermos, como dizia Paulo, tem uma nuvem de testemunhas. Nós só temos que escolher que tipo de testemunhas nós queremos ao nosso lado, né? Só isso. Né? São as boas ou são as ruins, né? Então, antes de nós reencarnarmos, né? Estávamos lá no plano espiritual, enquanto estávamos lá, ficamos em postos de socorro, ficamos em colônias, então, em algum lugar nós ficamos. Isso eu estou falando de espíritos já um pouquinho conscientes, né? A gente sabe que tem espíritos que não têm nem condições ainda de estar numa colônia, né? Mas aqueles que têm um pouquinho de preparo, nós temos os laços espirituais, né? Nós temos laços espirituais aqui no mundo físico e temos lá no mundo espiritual também um monte lá. Todos aqueles parentes nossos partidos estão todos lá, e quando a gente desencarna, vamos encontrar com eles. Aí, enquanto estamos lá, sempre tem alguém que nos ama de verdade, né? E que vai solicitar a Deus e pedir a Deus para que esteja ao nosso lado durante a nossa encarnação. Não o tempo todo, mas sempre que precisarmos estar do nosso lado, né? Nos dando assim, o apoio, nos fortalecendo naqueles momentos difíceis, que a gente costuma chamar de anjo protetor, de espírito protetor, não importa o nome que você tem. E são aqueles que se mantêm com o pé firme do nosso lado, lá, que não arreda a pé de jeito nenhum. Mesmo a gente desiste, a gente está desanimado, quer desistir da vida. Às vezes a gente pensa em suicídio, a gente não comete suicídio, mas às vezes a gente pensa, eles estão lá, opa, isso não, calma, não é uma coisa boa, né? E vai estar do nosso lado. Nós estamos doentes, vai lá, vai estar fortalecedor, vamos levantar essa cabeça aí, dá para você fazer alguma coisa, pensa melhor, vai se cuidar, vai no médico, vai aqui, vai ali. Estava ali, que a gente chama justamente, né, a gente chama de anjo protetor, né? Que é um espírito que nos acompanha. Muitas vezes temos até mais que, né? Então, nós temos que entender assim, nunca estamos sozinhos. Deus não ia nos deixar sozinhos. Então, Deus dá essa possibilidade de que lá alguém ou mais de um do lado de lá possa sempre estar ao nosso lado, nos acompanhando, né? E a oração fortalece essa conexão com esses amigos espirituais que estão no nosso lar, nos protegendo o nosso lar, para que o nosso lar seja mais saudável.
Lar tem que ser saudável, não é só ser humano, lar também. Lar adoece. Vocês nem imaginam as paredes impregnadas, teto impregnado, chão impregnado de energias ruins. Então a gente tem que cuidar do lar. Tem que ir lá fazer oração, todo dia fazer oraçãozinha lá, né? Se puder fazer uma leiturazinha, faça. Principalmente falando, né? Sempre. Pede para os amigos espirituais fazer a higienização do lar, a limpeza de todos os ambientes, eles fazem. Põe uma aguazinha lá para tomar depois, tudo certo. Vai ser bom para todo mundo, né? Vamos cantar essa música aí. Anjo protetor. Tá aí novo. Cada um de nós tem dentro de si um anjo protetor que nos acompanha por toda a nossa vida, aonde a gente for. É uma alma amiga que não nos abandona e faz isso por amor. Ele não reclama, ele não condena se a gente errou. É um compromisso por ele assumido antes de a gente nascer. Deus assim permite para evitar a gente se perder. Se o momento é difícil, ele aparece para nos dar sustentação. Ele nos inspira, nos faz raciocinar com o nosso coração. Ele não desiste quando fraquejamos frente às tentações. Alma abnegada, quer o nosso bem, essa é sua missão. Se quer nos ajudar, temamos o caminho que leva para a dor. Ele continua sem desanimar ao nosso lado por amor. Se quer nos ajudar, temamos o caminho que leva para a dor. Ele continua sem desanimar ao nosso lado. Ele não aguenta barulho? Alguns está começando a incomodar ele. Hã? Ele está um pouquinho descontrolado hoje. Não. Vamos lá, pode? Vamos lá, pode? Deixa ele andar um pouco, ele vai andando com ele. Desculpa, continue ali. Ai, Deus. Vem, Lucas. Vem. E essa aqui, dificuldade de barulho. Você trabalha em escola? Terminou. Não. Ah, Vai um pouquinho, não sai. Não, também. Mas vai ter problema, viu? Então é assim, nos momentos difíceis, temos que estudar a oração e entender que nós muitas vezes nos distanciamos de Deus, sabe? A gente se distancia de Deus e aí as dificuldades vêm. Muitas vezes a gente conversa com a pessoa, a gente percebe que a pessoa está sofrendo, a gente percebe que a pessoa está distante de Deus, sabe? Ele está sofrendo assim. Eu não vou dizer que a minha teria nem uma dor, nem sofrendo, mas poderia ser bem mais amenizada aqui. Então você tem um negócio muito pesado, né? Mas a pessoa está porque na distância de Deus, distância da espiritualidade. Acho que o mundo é só matéria e o mundo não é só matéria. Essa é a questão, o mundo não é só matéria. Dinheiro é importante, tem algumas coisas na vida importantes, mas se você não tiver Deus e não tiver espiritualidade, não adianta ninguém. Eu já conheci muitas famílias que foram para o brejo, assim, riquíssimas, vão para o brejo mesmo. O dinheiro não desce. Já vi famílias muito pobres que caminham maravilhosamente bem. Então é muito importante que a gente. Eu vejo, eu li um livro chamado Pedro,
E achei assim fantástico. Agora, do autor, do psicógrafo, né? Que é o psicografado, mas que Pedro, depois de ter negado Jesus, Pedro decide que ele nunca mais ia negar Jesus. E é muito interessante esse livro chamado Pedro. Porque ele já tinha feito isso uma vez, né? A gente até entende que teve lá no bom daquilo lá, porque ele precisava da continuidade, né? Evangelho de Jesus, mas ele levou aquele sentimento de culpa lá, aquela dor assim pela vida inteira, e carregava aqui, sabendo o peso. O peso que todo mundo sabia que ele tinha negado. Todo mundo sabia. Então, ele sempre era visto como aquele que negou Jesus. Aí ele está lá em Roma, e a esposa dele estava sendo perseguidos todos os cristãos, todos. Certamente os queriam chegar nele. E a esposa dele fala assim, Pedro, vamos embora para uma cidade tal, que lá certamente a gente não vai ser perseguido. E Pedro fala, não, eu já neguei Jesus uma vez, não vou negar pela segunda vez. E ele fica até o momento que ele é preso e também é condenado a ser crucificado. Ele acaba pedindo para ser crucificado de ponta cabeça, né? Mas então, a gente tem que aprender a não negar Jesus, não no sentido de dizer assim, eu nego, não nego, não, no sentido de que por Jesus em nossas vidas, né? Por Jesus em nossas vidas, em todos os momentos difíceis, nos momentos bons, porque é muito importante Jesus estar presente nos nossos lares, nas nossas vidas. E a gente vai cantar essa música aí, Eu Não Te Negarei. Jesus, estou contigo e não te negarei. Nos momentos de testemunho, Jesus, eu não te negarei. Podem vir momentos de dor, eu não te negarei. Não importa o que possa sofrer, eu não te negarei. Pode a morte me visitar, eu não te negarei. Podem as trevas dominar, eu não te negarei. Frente às ilusões do mundo, eu não te negarei. Em poder do inimigo, eu não te negarei. Eu não te negarei. Eu não te negarei. Jesus, estou contigo e não te negarei. Nos momentos de testemunho, Jesus, eu não te negarei. Que a gente possa, então, nos momentos de testemunho que chegam para todo mundo, não adianta achar que não vai chegar, porque só muda o lar, só muda a casa. Os momentos de testemunho chegam para todos nós, os momentos que a gente tem que se fortalecer e vencer as adversidades, né? Então que a gente possa aí aprender a buscar Jesus nas nossas vidas. Muito obrigado a todos. Vamos para a próxima aí. Muito obrigada, Jair. Mais uma tarde, como eu disse no começo, hoje é dia de festa. Muito obrigada por nos trazer as suas reflexões, a sua música, que nos une e fortalece a nossa fé. E nesse momento nós vamos partindo para as nossas vibrações. É aquele momento em que, agradecidos que estamos, toda a energia que está no ambiente, por tudo que estamos recebendo, nós vamos doando o que temos de melhor. Nós vamos, quem quiser, fechando os olhos, abrindo o coração, em vibrações
E aproveitando também para dizer, pessoal da live, que as nossas vibrações estão chegando para fluidificar as aguinhas deles também, tanto quanto a nossa aqui. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós vamos iniciando as nossas vibrações, vibrando amor, paz, harmonia, equilíbrio ao nosso planeta e a toda a fauna e flora, aos continentes, a toda a humanidade, principalmente ao povo brasileiro. Vamos vibrando amor, paz, harmonia, equilíbrio, saúde, força de vontade para se melhorar, fé em Deus e em Jesus, a todas as crianças, aos jovens, às mães, aos pais e aos idosos, bem como a todos os nossos irmãos desencarnados. Vamos vibrando aos nossos irmãos que estão nos hospitais e pronto-socorros, as pessoas de nossa família, vibrando saúde, equilíbrio, harmonia e resignação às suas dores e seus problemas, vibrando paz, amor, harmonia, união, perdão a todos os lares que se encontram em desequilíbrio, em desavença. Que o amor da nossa Mãe Santíssima possa estar envolvendo todos esses lares e levando o amor que une, trazendo compreensão, perdão. Vibremos paz, harmonia, equilíbrio a todos os trabalhadores do bem encarnados, bem como a todos os médicos e paramédicos e a todas as casas de oração e de beneficência. Que o verdadeiro Espírito do Evangelho de Jesus possa estar unindo todas essas casas de oração, de beneficência, na simplicidade e na pureza dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E vamos vibrando também pela caixinha de vibrações, por todos aqueles problemas que lá estão colocados, que a equipe espiritual possa estar ajudando, esclarecendo, orientando, iluminando, ajudando na cura, na perseverança do bem, na vontade de se melhorar em todos os sentidos. E vamos vibrando por todos nós aqui presentes, pedindo licença e pedindo ao nosso Mestre Jesus que possamos estar nesse momento aqui presentes e os que estão na live recebendo o auxílio da espiritualidade maior e tudo aquilo que o nosso Pai Celeste possa estar autorizando que possamos receber em nosso benefício. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim nós vamos encerrando esta parte dos nossos trabalhos desta tarde, agradecendo a Deus e a Jesus por tudo que tivemos aqui de esclarecimento, de iluminação, de acolhimento, essa troca de energia, de amor, e que possamos sair daqui mais motivados para darmos continuidade aos nossos compromissos, às nossas responsabilidades, com segurança, com alegria, com gratidão. Que assim seja, graças a Deus.